Fala galera, eu tô beleza? Esse vídeo aqui que eu vou colocar à tarde provavelmente também. Tô cheio de vídeo pra fazer hoje, porque não tem nada pra fazer. Então nós vamos fazer meio que ver um vídeo aqui, deixa eu ver. Tem que ver também qual vídeo aqui que é. O maior avião do mundo, o Antonov AN-225, foi construído na antiga União Soviética com um propósito e hoje ele faz uma coisa diferente e foi feita só uma unidade desse avião. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Esse vídeo hoje não é nem parte da playlist Fracassos e nem da Sucessos da Aviação. Eu resolvi fazer um vídeo de um outro avião, que é um avião único. É o maior avião do mundo, o Antonov AN-225. Eu resolvi fazer esse vídeo agora porque ele acabou de voltar a operar no dia 25 de março de 2020, depois de quase um ano e meio parado. Esse avião é único não só em questão de tamanho, capacidade de peso, mas também em quantidade. Só tem uma unidade do AN-225. Ele é o maior avião do mundo. Se comparar com o Boeing 747, um Airbus... Voltamos. Ganha em todos os aspectos. Ele perdia em tamanho de envergadura para dois aviões. O Stratolaunch, que eu já fiz um vídeo sobre ele, estou deixando aqui, mas esse avião, apesar de estar querendo voltar a operar, ele tem uma aplicação bem específica e ele não voa mais, pelo menos por enquanto. O H-4 Hercules Spruce Goose também tinha uma envergadura maior que o Antonov, mas esse avião era lá da década de 40 e já foi aposentado na década de 70. Então, de qualquer forma, o maior avião hoje em operação em todos os aspectos é o Antonov AN-225. O peso máximo de decolagem desse avião é de 640 toneladas. E ele tem capacidade para carregar dentro dele, no compartimento de carga, 250 toneladas ou na parte de fora, na parte de cima do avião, até 200 toneladas. Esse avião é fabricado pela Antonov, uma empresa ucraniana, antiga União Soviética, que foi criada em 1946, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Em meados dos anos 80, mais precisamente em 1984, o governo soviético resolveu criar uma aeronave para carregar o seu ônibus espacial, assim como se fazia nos Estados Unidos, que o Boeing 747 carregava a AN-225. O AN-225 foi desenvolvido na União Soviética nos anos 80 pela Antonov Design Bureau e ele fez o seu primeiro voo no dia 21 de dezembro de 1988. Ele é um avião gigantesco com toda essa capacidade de carga que eu falei e para poder voar ele opera com 6 tripulantes. Normalmente a gente vê 3 tripulantes ou 4, 5, mas esses são 6. Piloto, copiloto, 2 engenheiros de voo, um navegador e um operador de rádio. Só que além do espaço ali do cockpit, que é gigantesco para caber toda essa tripulação, logo atrás do cockpit também tem uma área, um lounge, onde tem uma galley, uma cozinha para os tripulantes poderem comer, poderem tomar um café, e também tem uma área ali de assentos, porque quando esse avião faz os voos, ele vai fazer as operações, que eu já vou explicar, não vão só esses tripulantes, esses 6 tripulantes, também vão técnicos, mecânicos e o pessoal responsável pela carga, e vai também o despachante operacional de voo, o DOV. Essa área onde tem esses assentos não tem nenhuma janela, você até pode ver por fora do avião que não tem nenhuma janela a não ser aquela do cockpit. Então essa parte é como se fosse o deck superior do Antonov, porque toda a parte de baixo ela é oca para poder carregar carga. São 84 metros de comprimento, 88 metros de envergadura e quase 20 metros de altura. E um peso vazio de 285 toneladas. Para você ter uma ideia da altura desse avião, quase 20 metros, a gente está falando aí num prédio de mais ou menos 6 andares. Então, é bem alto. Ele é gigantesco por dentro, com essa capacidade de carregar 250 toneladas, como eu falei, mas em termos de área, ele carrega até 1.300 metros cúbicos. E para poder tirar tudo isso do chão, foram necessários 6 motores, que são o Progress D18. Cada um desses motores gera um empuxo de 51 mil libras. Se você não sabe o que é 51 mil libras, é mais ou menos o dobro de potência, de empuxo gerada por um motor de um Boeing 737.
Então esse avião tem 6 motores, é como se fossem 12 motores de 737 para poder levantar esse avião. A capacidade de combustível dele é gigantesca, são mais de 300 km, mas lembrando que ele é um avião cargueiro, então ele é para carregar peso. Logo, se a gente vai colocar o payload, né, que é a carga paga, vai reduzir a capacidade de combustível. Porque se o avião pesa 285 toneladas vazio e o peso máximo de decolagem é de 640 toneladas, é só fazer a conta que se colocar todo esse combustível nesse avião, já vai ter pouca capacidade de carga, né? Pouca capacidade, vai sobrar aí mais de 50 toneladas, mas esse avião não foi feito para carregar só 50 toneladas. Então, se colocar uma quantidade grande de peso desse daí, tem que diminuir a quantidade de combustível. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a autonomia desse avião depende da carga que ele está carregando. Quanto mais pesada a carga que ele está carregando, menor a distância ele vai voar. Então, para carregar toda essa capacidade, ele vai voar em torno de 4.000 quilômetros. E o bichinho gasta bastante combustível. Afinal de contas, 6 motores desse ali funcionando, ele queima por volta aí de 16 toneladas de combustível por hora. Curiosidade, grande maioria, esse avião é asa alta. Eu não tenho maquete do Antonov, mas eu tenho do KC-390 da Embraer, que é um avião cargueiro, né, um avião militar cargueiro que tem a asa alta. E isso tem um grande motivo. Eu até já fiz um vídeo falando mais sobre essa questão de posição de asa, tô deixando aqui, ó, para ficar mais claro. Mas basicamente em aviões cargueiros é melhor a asa alta, primeiro por conta dos lugares que ele vai operar. Então pode ser que tenha lugares com menos infraestrutura e tendo a asa alta, a chance de ingestão de coisas pelos motores é menor, mas o principal motivo nem é esse. O principal motivo é para ter a fuselagem o mais próxima possível do chão, para que não precise colocar uma rampa muito grande para poder carregar. Então uma característica bem interessante do Antonov AN225 é que quando ele vai carregar, o nariz dele todo abre, né? Então toda a área de fuselagem fica disponível para entrar carga, não tem nenhuma porta no caminho para atrapalhar. E o trem de pouso de nariz, ele meio que é recolhido, ele sobe, o avião ele vai ser apoiado em sapatas, como se fosse aquelas sapatas de guindaste, sabe quando o guindaste vai fazer o trabalho que a estrutura do guindaste, nesse avião é a mesma coisa, tem então esses apoios, então o apoio não é mais no trem de pouso, o trem de pouso ele fica fora do chão ali para poder fazer esse carregamento, afinal de contas a gente está falando de cargas muito pesadas, então quanto mais próximo do chão ficar e mais apoiado o avião ficar, melhor. Esse avião é antigo, ele foi feito na década de 80 e esses motores, por exemplo, eles são da década de 70, passaram por algumas atualizações para equipar tanto o AN225 quanto o AN124, que eu já vou falar um pouco dele também. A tecnologia utilizada nesse avião, não só dos motores, mas também toda a tecnologia de sistema embarcado no avião, é antigo, né? Então você vê ali no painel do avião que tem todos os instrumentos analógicos, por isso que tem tanta gente operando, né? 6 tripulantes ali para operar esse avião. É tudo coisa que se utilizava mais naquela época, né? Os engenheiros de voo, que em aviões mais atuais não utiliza mais. E o AN225 recebeu o apelido de Miria, ou Miria, enfim, é um nome russo, se você sabe falar russo, corrija aí a pronúncia. Mas a União Soviética resolveu criar esse avião. Lá nos anos 80, a União Soviética tinha o programa espacial Buran, que tinha um ônibus espacial que levava esse nome, o ônibus espacial Buran. Eles precisavam de uma aeronave para poder transportar esse ônibus espacial do local de pouso para o local de lançamento, que ficava no Cazaquistão. É claro que essa capacidade gigantesca de carga também interna seria aproveitada para carregar outras peças, né, o que fosse necessário para aquele programa, e ele não ia carregar só o ônibus espacial, mas também poderia carregar o foguete Energia, que era um foguete do programa espacial soviético. Então, em meados dos anos 80, mais precisamente em 1984, a Antonov começou a desenvolver esse avião e ele foi totalmente desenvolvido em segredo. Ninguém sabia nada do que estava acontecendo lá dentro da União Soviética. É claro, um país comunista que na época não se abria para o mundo e ninguém sabia exatamente nada do que estava acontecendo ali. O Antonov fez algumas demonstrações carregando o Buran em cima dele, mas a verdade é que essa missão para a qual o avião foi construído não durou muito mais tempo, então o avião acabou não carregando o Buran por muito tempo. A verdade é que o Antonov AN225
era um início, a União Soviética tinha a ideia de operar 2 aviões como esse, então foram encomendados 2 aviões para Antonov. Um foi construído e o outro foi parcialmente construído. Eles começaram a fazer, mas ele não foi terminado. Ele acabou sendo abandonado em 1994, depois da parada do programa espacial soviético. Até tiveram várias tentativas de retomar a construção desse segundo AN-225, mas os custos seriam exorbitantes. Se estimou que chegaria em 300 milhões de dólares o final da construção desse avião. Hoje dizem aí que ele está em torno de 60% a 70% concluído. Inclusive a China já teve interesse de pegar esse projeto e continuar essa construção, mas isso aí acabou também caindo por terra. Não tem nenhum futuro por enquanto aí dessa segunda unidade do AN-225. Antes do AN-225, a Antonov já tinha feito o AN-124, que é uma versão menor. É um avião com menos capacidade de carga, 150 toneladas, 4 motores, asa alta. Ele é muito parecido com o AN-225, principalmente porque o 225 foi baseado no 124. A ideia foi justamente fazer um avião igual, só que maior. Então foi meio que um upgrade aí para poder carregar mais carga. Em 1989, a Antonov Design Bureau, fabricante do AN-225, resolveu diversificar um pouco a sua fonte de renda e criou uma empresa chamada Antonov Airlines. A ideia dessa empresa era fazer transportes de carga. Então eles pegaram uma frota de 4 aviões AN-124, né, o irmão menor do 225, e mais 3 aviões AN-12, que são aviões com propulsão a hélice mais antigos, e eles viram a necessidade de ter um avião grande para poder transportar cargas únicas, que nenhum outro avião fosse capaz de transportar. Por isso que veio a ideia de trazer o AN-225 para trabalhar nessa nova empresa, né, Antonov Airlines. A verdade é que depois que o programa espacial soviético foi cancelado, o AN-225 ficou parado por 8 anos. Ele ficou encostado, inclusive eles retiraram os motores para utilizar no AN-124. Então o avião estava ali praticamente largado. Então eles começaram a fazer uma reforma nesse avião, fazer uma série de upgrades, afinal de contas a tecnologia já estava aí um pouco defasada, e em 2001 ele conseguiu fazer o seu novo primeiro voo. Era a volta do AN-225. O objetivo agora era fazer transporte de carga comercial. O primeiro carregamento de carga aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Olha que interessante, muita coisa aconteceu nesse dia. E esse carregamento é até hoje o maior carregamento de carga aérea do mundo. Foi mais de 250 toneladas dentro desse avião. Aí você vai falar, tá, mas o avião não tem capacidade de 250 toneladas? Como é que ele carregou mais? Carregou um pouquinho mais, 253 toneladas, e claro que teve um cálculo aí de combustível para poder caber tudo isso dentro dele, e foram... Bom, galerinha, depois eu faço a parte 2 desse vídeo. Já deixa o like, se inscreva. Falou!